o diagnóstico de câncer realmente não é um diagnóstico fácil de encarar. E isso a gente reconhece porque é uma doença carregada de fatores emocionais e carregada de situações em que o paciente se vê em uma condição que para muita gente significa o fim da vida. Então, o diagnóstico de câncer, ele vem cheio de temores, vem cheio de medos. Talvez por isso muita gente até apresente uma doença inicial e tenha medo de enfrentar o diagnóstico. Como se o diagnóstico, ao não ser revelado, não pioraria a situação do paciente. Mas a gente sabe que não é bem assim que acontece. Ao ter o diagnóstico, a gente precisa iniciar o tratamento de forma mais rápida possível para a gente conseguir controlar a doença de uma forma que seja de uma forma mais eficaz, e quanto mais cedo diagnosticado, melhor para tratar, maior a chance de sucesso. Só que o medo atrapalha bastante, e o medo, talvez em algumas situações, seja o que traga um resultado muito desfavorável em alguns pacientes. Então, ter medo e não ter a coragem de enfrentar o problema é uma situação que a gente deve fugir, né? Se você detectou algum problema, você deve procurar saber, deve iniciar o tratamento, e a gente tenta encarar a situação de uma forma que a gente busque a melhor solução para aquele problema. Então, a primeira pergunta que surge quando o paciente tem o diagnóstico de câncer é: quanto tempo de vida eu tenho, doutor? Isso é uma pergunta difícil de responder, porque a gente não tem essa ideia. Lógico que a gente quer que o paciente, quanto mais ele viva, melhor. Tudo que a gente faz é tentando prolongar a sobrevida do paciente e trazer um benefício, prolongando a qualidade, melhorando a qualidade de vida e prolongando os dias de vida que esse paciente tem aqui entre nós. Entretanto, a gente tem algumas situações em que a gente se depara e que, às vezes, não é possível a gente esticar tanto a sobrevida do paciente. Isso em condições muito particulares. Então, cada doença se comportando de uma forma e numa evolução que segue uma história natural. Mas a gente tenta, primeiro, melhorar a qualidade de vida e, às vezes, o viver mais não significa que vai viver melhor. Então a gente tenta melhorar e o quanto o paciente está vivendo, que ele viva da melhor forma possível. E que ele viva dessa melhor forma para que ele aproveite os melhores momentos da vida dele, os momentos em companhia dos filhos, dos amigos, dos companheiros. Então, que ele viva de uma forma que ele tenha como aproveitar cada momento da melhor forma e do melhor meio possível. Então, viver mais às vezes não significa nem viver bem, mas viver bem é sempre a melhor forma quando se lida com a doença desse tipo. Então, a questão do tempo, para quem enfrenta o problema do câncer, ela é mais evidente e às vezes mais marcante. Então, muita gente pensa no tempo para fazer amanhã o que ela poderia ter feito hoje. Então, você pode pensar em fazer o tempo nesse momento. Você não precisa ter 10 anos de vida para você resolver suas situações com quem você ama ou para você dizer para quem você ama o que você realmente sente. Então não precisa esperar para amanhã. Faça hoje. Quando você enfrenta a doença, essa questão de fazer o hoje faz uma grande diferença. E aquela carga toda que você coloca, pensando na perspectiva do quanto eu vou viver para poder fazer o que eu não fiz, acaba se perdendo muito nesse sentido. Então faça o tempo. Viva o que você tem para viver hoje. Fale o que você tem para falar hoje. Sinta o que você tem para sentir hoje. Preste atenção no que você tem que prestar atenção hoje. Você não precisa da manhã para isso. Então o tempo, de fato, é muito relativo. Faça o seu tempo e as coisas simplesmente acontecem. E você? Fez hoje o que você deveria ter feito amanhã?
Se não fez, está na hora de pensar e rever se realmente você precisa do amanhã para que aquilo ali aconteça. Então crie o seu tempo, faça hoje o que você não fez até agora, né? Ou o que você pretende fazer amanhã.